está aqui teu amado, Senhor. O Senhor escolheu para ele trazer a palavra principal, Pai. Eu peço que o Senhor use os lábios do teu filho amado, Senhor, para que ele fale conosco. O Senhor fale através dele, papai. Faça fluir mananciais de águas vivas do teu coração, Senhor. Faça transbordar a tua palavra, Senhor, sobre nós, papai. E nos ensine a andar no teu caminho retamente, Pai. No nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida do teu filho amado, Pai. Eu peço que o Senhor proteja a mente e coração do teu filho amado, Pai, para que nenhuma seta maligna venha atingir ou atrapalhar teu filho amado na pregação, Senhor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos, Pai. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus e aleluia. Obrigado, varão, Deus abençoe. Diácono Jorge, tira para nós aqui da frente o gás de pedaço. Amém? Pode ser, irmãos? Como foi a semana dos irmãos? Foi bem? Graças a Deus. Uma vez mais estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para louvar a Deus. Primeira coisa que nós temos que entender quando nós vemos no culto, o Espírito Santo me fez, tocou agora em mim, para falar isso para vocês. Não, qual é o intuito de você vir no culto? Primeira coisa que você tem que vir no culto, na primeira parte do culto, é você dar o melhor de si, a adoração. Nós temos que adorar a Deus. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Amém? Então, quando nós formos louvar a Deus, nós temos que dar o nosso melhor. Mas não importa se eu estou só pedaços, né? A vida me estraçalhou essa semana, cheguei aqui quebrado, mas aqui é o lugar da restauração. Amém. Quando nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que restaura todas as coisas, e quando nós prestamos uma adoração verdadeira, independente da nossa situação, e nós chegamos diante de Deus e falamos: Deus, recebe meu louvor. Hoje eu vou dar o meu melhor, eu vou adorar a Deus como se tivesse tudo uma maravilha na minha vida. Quando nós prestamos a Deus isso, nós fazemos funcionar em nós um princípio bíblico: buscar em Deus em primeiro lugar, e as outras coisas você serão acrescentadas. Amém? Se Deus habita no meio de louvores, eu estou prestando uma sincera adoração a Deus, Ele vai estar no meio da tua adoração. Amém? E quando nós entramos nesse lugar, nesse ambiente de glória, na presença de Deus, é impossível sair daqui sem ser tocado pela palavra de Deus. Amém? Porque quando nós entramos na adoração diante de Deus, nós não só temos um relacionamento íntimo com Deus, mas como nós preparamos o nosso vaso de barro, né? A nossa vida tão frágil, tão pequena, tão minúscula diante de Deus, para receber o que Deus tem para nós. Amém? Amém? Porque o Senhor, Ele nunca vai colocar, né, uma semente na nossa vida se o nosso terreno, né, o barro que somos nós, não estiver preparado para receber a semente. Amém? Por isso que nós falamos sempre, né, que quando nós vamos louvar a Deus, é que Deus vai preparar o nosso coração, vai preparar, né, a terra para receber a semente. Você já viu algum agricultor plantar sem preparar a primeira terra? Sem primeiro arar a terra, tirar a sujeira, deixar ela bem fofinha, adubar, né, colocar tudo o que precisa, né, aquilo que está faltando naquela terra, ele precisa adubar e fertilizar e tudo aquelas coisas que precisam ser feitas. Depois, passado um tempo, ele vem: agora é a hora de eu colocar as sementes, né, para que elas possam germinar. Então Deus faz a mesma coisa. E quando nós estamos louvando a Deus, é um preparo da nossa vida para receber aquilo que Deus tem para nós. Porque a palavra de Deus é semente, é uma semente viva. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir as intenções do coração. Amém? Amém? Lá em Hebreus 4:12. Estou certo? Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, não é esse tema, isso foi só aquilo que o Espírito Santo me tocou. Nós temos saído, na realidade, de um tema chamado autoridade espiritual. Amém? Eu acho que todos ficaram bem informados do que realmente é uma autoridade espiritual e como se forma em nós, né, a questão da autoridade espiritual. Amém? Amém. Né? Eu quero só dar os temas que nós passamos nessas 5 mensagens. A primeira foi obedecer. Amém? Amém. Quando nós obedecemos, nós temos santidade. A santidade gera intimidade e a intimidade com Deus gera autoridade. Número 4, quarta mensagem. E quando nós temos autoridade,
nós comecemos a governar no mundo espiritual. Nós passamos de ser simplesmente pessoas que ora, que guerreia, de ser um guerreiro espiritual, para ser um governante espiritual. Amém? Amém. Então, esses foram os 5 pontos que nós passamos. Entendendo isso, entendendo o que significa autoridade espiritual na vida do crente, nós precisamos entender que a autoridade ela vem por um propósito muito específico na nossa vida. Embora a autoridade espiritual ela vai operar em todas as áreas do mundo espiritual, todas as áreas espirituais que existem, elas estão confinadas debaixo da autoridade espiritual, sabia disso? Libertação precisa de autoridade espiritual. Cura precisa de autoridade espiritual. Pregar a palavra precisa de autoridade espiritual. Orar por os enfermos precisa de autoridade espiritual. Discernimento de espírito precisa de autoridade espiritual. Então, todas as áreas do mundo espiritual estão confinadas debaixo da autoridade espiritual. O nosso dom não funciona se não tiver o dom da autoridade espiritual. Sabendo disso, nós precisamos entender que nós precisamos entrar em um lugar chamado libertação da nossa vida. Eu não quero falar aqui sobre libertação de um todo. Eu quero fazer o Espírito me levou a fazer uma ministração que te leva a você usar a tua autoridade espiritual para fazer uma libertação em você mesmo. Como se diz, uma autolibertação. Mas pastor, isso não é serviço do Senhor? Também é meu trabalho, fazer a libertação dos filhos de Deus. Mas nós temos que entender que nós somos templo do Espírito Santo. E se nós temos autoridade espiritual, essa autoridade nos dá autonomia de nós também entrarmos nesses lugares no Espírito para exigir a retirada de coisas do inimigo da nossa vida pela própria autoridade que eu tenho. Amém? Se você tem autoridade espiritual, você tem autoridade para mandar essas coisas embora, para fechar essas portas. Amém? Então nós temos, entendendo que se nós temos autoridade espiritual, nós temos também autoridade e autonomia para chegar na minha vida, para chegar você fazer uma retrospectiva da tua vida passada, para ver os pontos que você precisa melhorar diante de Deus e entender e reconhecer que os pontos da tua vida que ainda não foram entregues nas mãos de Jesus. Amém? Amém? Porque cada vez que há um ponto na nossa vida que não foi entregue e o Senhor Jesus não é Senhor deste ponto, ainda está debaixo das trevas. Amém? Porque ainda a luz que deveria brilhar sobre aquele tema da minha vida não está brilhando, então as luzes ainda predominam. Amém? E quando há cegueira espiritual nesse sentido, nós não podemos entrar com libertação sobre a nossa vida naquela área, se nós não entendermos que nós precisamos fazer alguns pontos específicos da minha e da tua vida, que você precisa reconhecer diante de Deus. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, o fundamento bíblico para a libertação pessoal. Amém? É uma coisa entre você e Deus, não precisa envolver o pastor da igreja, não precisa envolver o diácono, o pastor Luiz Miso, ou alguém da autoridade espiritual dentro da igreja, não precisa. É uma libertação pessoal, você precisa entender essas coisas. Possivelmente esse tipo de coisa você não está familiarizado. Geralmente as igrejas pregam libertação, porque existe um culto de libertação, onde o pastor vai fazer uma libertação sobre a igreja, sobre aqueles que estão precisando em determinadas áreas. Sim ou não? Sim. É assim que funciona, né? Mas só que a Bíblia, ela nos dá autoridade para cada um de nós fazermos isso. Mas para que nós possamos entrar neste tema, neste lugar, na nossa vida espiritual, eu preciso entender que eu preciso fazer algumas coisas na minha vida, alguns ajustes na minha vida, para que eu possa realmente entrar neste lugar. Amém? Amém? Se eu não ajustar a minha vida de acordo com a palavra de Deus, geralmente eu não vou estar apto para fazer essas coisas. Porque a palavra de Deus diz, fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Se você não conhece a verdade de Deus sendo pregada para você em determinadas áreas da tua vida, essa verdade não funciona naquele lugar, porque você não tem o conhecimento e o entendimento que aquela palavra serve para aquele problema específico da tua vida. Amém? Quando a palavra de Deus, você não tem entendimento que aquilo serve para fazer aquilo, aquelas coisas que estão travando a tua vida espiritual, elas não vão ser libertas no nome de Jesus, porque não existe um conhecimento. Sem o conhecimento e entendimento da palavra de Deus, não existe autoridade sobre aquela área da tua vida.
Então, na minha vida e na tua vida, nós precisamos pontuar certas coisas. A primeira coisa da nossa vida que nós precisamos entender é o reconhecimento e confissão. O ser humano é tão duro no coração, mesmo os crentes da igreja, mesmo os obreiros da igreja, muitas vezes chega diante de Deus e não reconhece a sua condição. Em determinadas áreas da sua vida, que é um lugar onde traz mais satisfação da tua vida, e você sabe que aquilo não pode continuar, mas você não reconhece a tua fragilidade diante de Deus naquela área da tua vida. Então, o reconhecimento da tua vida naquela área, naquela fraqueza da tua vida, jamais poderá ser liberta por Deus se não houver um reconhecimento. Eu reconheço que eu tenho a minha fraqueza, a minha debilidade nesta área, e se nós não reconhecermos, não terá autoridade de Deus, do Espírito, para habitar e fazer a libertação daquela área. Amém. Porque existe uma debilidade, todos nós temos debilidades. Por quê? Porque foi plantado em nós uma debilidade, pela queda de Adão e Eva. Não existe um espírito habitando, um espírito maligno habitando em nós. Existe parte da nossa alma que ainda está ligado ao inferno. Ou seja, há um lugar de ligação da minha alma ao inferno, há uma porta espiritual aberta no mundo espiritual maligno que dá ao espírito maligno acesso muitas vezes à minha vida naquela determinada área. Então ele vai minando a minha vida espiritual com Deus através daquele lugar. Por isso, essa porta, ela só pode ser fechada através do nosso reconhecimento. Quando eu reconheço a minha vida diante de Deus, para que eu possa, então, começar a andar e operar em outro nível. Amém? Por que muitas vezes nós não crescemos espiritualmente? Porque nós não reconhecemos as nossas debilidades. Amém? Quando nós reconhecemos a nossa debilidade, né, e confessamos esta nossa debilidade diante de Deus, não adianta eu reconhecer, eu reconheço, né? Na minha mente eu reconheço, não, tenho essa situação na minha vida, mas eu não posso confessar, eu não consigo confessar. Por quê? Quando você confessa isso diante de Deus, há uma impressão que o inimigo coloca no nosso coração, é que Deus vai nos rejeitar por a situação que eu estou vivendo. Amém? Só que Deus, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Amém? Quando nós entramos nessa situação, entramos nesse caminho de reconhecer a minha condição, Deus, Ele entra com um refrigério na minha alma. Ele vai te ajudar você a começar a caminhar naquele caminho, naquele lugar que você precisa passar. Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer, né, por uma confissão. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não confessa, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Se não há confissão, pastor, eu preciso confessar ao pastor? Algumas coisas sim, mas algumas coisas você não precisa confessar para o pastor da igreja. A não ser que essas coisas estejam afetando o ministério da igreja, afetando algumas áreas da igreja, você precisa confessar como pastor. Mas, se essas coisas que você está vendo estão afetando intimamente a tua vida espiritual com Deus, você faz uma oração com Deus, conversa a Deus, libera com Deus, fala com Deus, e Deus vai te dar direcionamento na tua vida para que você possa então fechar essas portas. Se não há confissão, escute o que eu vou te dizer, isso é verdade e muito sério. Se não há confissão da minha vida e da tua vida, as portas que ligam ao inferno não serão fechadas. Amém? Quando fecharmos as nossas portas, acontece por dois motivos: a confissão e arrependimento. Se eu confesso diante de Deus e não tenho arrependimento, de nada vale a tua confissão. Quando eu confesso diante de Deus e deixo nas mãos de Deus e me arrependo daquilo que eu estou praticando, ou estou fazendo, ou estou permitindo que o inimigo tenha acesso à minha vida através dessa porta, se eu confessar e eu então realmente tiver um arrependimento do coração, aquelas portas são seladas, e a palavra de Deus diz que toda porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Amém? E quando nós fechamos essas portas e ninguém pode abrir, a palavra de Deus diz também, neste mesmo versículo, que a porta que Deus abre, ninguém pode fechá-la. Se eu fecho uma porta do inferno, o que eu faço? Automaticamente eu abro uma porta que me liga ao reino dos céus. Porque, para quê? Para que a minha necessidade possa ser suprida
pelo reino de Deus. Amém? Então aí já há um crescimento na nossa vida. É muito importante, irmãos, nós entendermos essas coisas. Amém? Eu sei que possivelmente para muitos dos irmãos que estão aqui é uma palavra muito técnica, muito focada nas coisas espirituais, tanto de Deus como do inferno, e muitas vezes fica complicado entender. Para mim, né, a minha esposa fala, vocês falam muitas coisas muito difíceis, às vezes é fácil para você que entende muitas coisas, mas é difícil para a igreja entender certas coisas, porque muitas vezes não entende o mover do Espírito, do mundo espiritual. Ou seja, tanto de um lado como do outro, porque o mundo espiritual maligno, ele também tem movimento. Mas o mundo espiritual de Deus também tem movimento. Se nós não entendemos algumas coisas sobre esses dois mundos, nós não podemos, então, operar nesses lugares. Amém? Então, a primeira fase que nós temos na nossa vida, a primeira fase é reconhecimento, confissão, né, daquilo que nós precisamos confessar diante de Deus. Né, e reconhecer que a única coisa que pode fazer com que a minha confissão seja válida é uma confissão pautada dentro da verdade de Deus, a palavra de Deus. Amém? Então existem coisas que nós precisamos entender. Amém? Abra comigo então tua palavra aí em João capítulo 8, versículo 32. Quanto? 8:32. Não, quanto? João 8:32. Amém? É um versículo bem curtinho. Amém. Ali diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Amém? João 8:32. Agora o que serve para mim? 1 João 9. 1 João 9. Lê para nós aí, pastor Luiz. Pode? Pode? Pode. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Um ponto importante que o pastor Luiz nos deu aqui. Você vê só, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Amém. Então Ele nos perdoa. E o que acontece? E nos purifica de toda injustiça. Amém. Ou seja, Ele vai reverter a injustiça que Satanás está colocando sobre a nossa vida em bênção. Amém? Quando você sai a injustiça, o que pode entrar em nós? A justiça de Deus, a bênção de Deus. Amém? Então, irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer, entender na nossa vida, é que o mundo espiritual, ele tem trabalhado contra nós. As trevas têm trabalhado contra a vida da igreja. O inferno, ele não trabalha com as coisas do mundo, contra as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo já estão no inferno. Então não tem por que ele se preocupar com elas. Ele está se preocupando no lugar onde há um foco de luz muito forte, potente, que está clareando o inferno, clareando as trevas. Qual é esse foco? Você. Cada um de você é um foco, é uma luz. Né? Você já prestou atenção, se você apagar as luzes da igreja agora, o que acontece? Fica um breu. Se acender uma luz, elimina as trevas? Não. Mas clareia. Clareia. E quando você, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, como posso ser. Por exemplo, lá em casa, né, a gente tem um pátio grande, um jardim grande. Né? Se eu deixar lá fora tudo apagado, e tiver uma luz lá de fora, agora no verão, tá tudo tranquilo. Agora, se eu deixar acesa uma luz ali, o que acontece? Ela vai encher de bichinho voando em volta dela, assim ou não? Sim. Porque um foco chama atenção, que clareia a escuridão. Não é verdade? Então, nós somos um foco que vai clarear essa escuridão. Amém? Então, existe o trabalhar de Deus na terra para clarear, para iluminar a vida daqueles que não têm vida. E existe o outro lado trabalhando, trazendo as trevas, para que continue nas trevas as pessoas que estão lá. Amém? Amém. Qual é o ponto importante aqui? Como é que eu recebo luz de Deus? Através do Espírito Santo e de Cristo, não é verdade? Sim. Só que a palavra de Deus diz assim: a verdade da palavra
é como a luz que dissipa as trevas. Salmo 119, versículo 105, né? Então, quando nós entramos neste conhecimento, o que que diz? Como é que eu posso brilhar cada dia mais e mais a minha vida como luz? Né? Lá diz assim, em Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Agora você vai pensar assim, ó, por que precisa clarear o caminho? De dia não está precisando, não precisa de luz, porque o sol já está claro, deixa dia, né? Só que eles não estão falando das coisas naturais, ele está falando de coisas espirituais. Por mais que eu ande em vale de sombra de morte, eu não temeria mal algum, porque sua vara e seu cajado me infundem aliento. Ele me fará caminhar. Por mais que eu caminhe por vale de sombra de morte, ele estaria... Então ele está falando de uma vida espiritual, andar na terra, por mais que esteja sol, claro que você possa ver, você ainda pode estar andando em trevas. Você vai passar por lugares da tua vida que as trevas poderão atingir a tua vida, mas ele estará contigo. Ele fará você passar por essas coisas. A palavra de Deus diz também que quando você passa pelo fogo, ela não arderá em ti, e sobre as águas andares, ela não te submergerá. Não é verdade? Está falando isso de coisas espirituais, irmãos. Por mais que você passe por algumas situações na tua vida que parece que as trevas estão dominando, na realidade, Deus está contigo, Deus está te fortalecendo, Deus está iluminando a tua vida, para que você possa sair do outro lado e glorificar o nome de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que essas coisas começam a funcionar. A luz de Deus começa a dissipar todas as trevas. Né? O primeiro ataque que Satanás faz é cegar o entendimento. Quando a pessoa é cega no seu intelecto das coisas de Deus, ela acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa. Se falar para ela assim, ó, tal lugar satânico está dando salvação para todo mundo, a pessoa vai lá, porque ela é cega, ela não entende essas coisas. Né? Lá em tal parte, então, né, Deus o Deus deles está salvando pessoas, tem pessoas sendo curadas, e a pessoa vai lá, porque não tem entendimento da palavra. Né? A igreja ela é abençoada porque ela é avisada de todas essas coisas antecipadamente. A palavra de Deus diz uma coisa interessante. Jesus, eu não sei, não lembro agora, parece que em Hebreus, não estava programado isso, mas o Espírito Santo me trouxe a mente. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Se a palavra de Deus diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, né? Por que o homem procura caminhos para chegar a Deus? Não existe outro caminho que te leve a Deus. Ah, mas fulano fez... Não adianta, a palavra de Deus é clara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ele mesmo está falando, ninguém vem ao Pai senão por mim. A primeira coisa que você não presta atenção nesse lugar é que Jesus, não, por mais que ele estivesse na terra falando com os discípulos, ele não estava espiritualmente com os discípulos, ele estava sentado com Deus. Porque ele fala assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele não estava espiritualmente na terra, o seu corpo estava na terra, conversando com os discípulos, ensinando os discípulos, mas seu espírito já tinha tomado posse do seu trono no reino dos céus. Amém? Então se veja, se nós não temos o conhecimento da verdade em nós não poderemos dissipar as mentiras de Satanás. E toda área que não tem verdade operando, ela é um território em que o inimigo está operando. Porque a verdade não está estabelecida. Amém? Quando no meu coração estabelece a verdade de Deus, a mentira está sendo dissipada da minha vida, está sendo retirada da minha vida, expulsa da minha vida. E cada vez que a mentira sai, entra a luz de Deus, porque clareou tua mente, que brilhou em você a luz do Evangelho. Amém? Amém? Por que muitas pessoas as defendem a sua fé, não digo fé cristã, a fé que ela tem em qualquer coisa, como se fosse a única verdade? Porque a única coisa que brilha na sua mente é aquela verdade, por mais que seja mentira. Então ela acha que aquilo que ela está crendo
é o caminho que te leva à salvação. Mas a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Só há um mediador, um só. Não existe outro, é um só. Se Jesus não foi o único caminho que é apresentado por determinadas igrejas, está errado. Amém? Eu, por mais pastor que possa ser, e melhor homem santo que eu possa ter vivido sobre a terra, eu não posso salvar você. Sabe por quê? Sabe por quê que nenhum homem pode interceder diante de Deus por tua vida? Porque todos nós temos a semente do pecado. E se nós todos temos a semente do pecado, jamais, por mais que eu morra por vocês, falando, vou morrer na cruz para salvar a vida de vocês, a minha morte é em vão. Porque o meu sacrifício é impuro. É impuro diante de Deus. Por mais santo que você possa ser, toda a tua vida na terra, morreu, não vai poder interceder diante de Deus. Por quê? Porque há uma verdade que você precisa entender. Todo ser humano que nasceu de Abraão até hoje está nascendo lá na maternidade. Agora, nesse exato momento, a criança que nasceu agora, ela está debaixo de maldição. Pastor, por quê? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, diz Paulo. Estamos destituídos da glória de Deus, significa que estamos mortos espiritualmente. Pastor, mas uma criança quando morre, uma pergunta que sempre frequentemente acontece. Uma criança quando morre, ela vai para o céu ou vai para o inferno? Vai para o céu. Vai para o céu. Agora, pastor, mas por que se todo homem tem a semente do pecado e está morto espiritualmente, por que a criança morre e ela vai para o céu? Eu vou te explicar. Quando perguntaram para você, se dá a mesma explicação, viu? Quando uma criança ela morre e vai para o céu, está correto. Agora, quando que essa criança ela começa a ter a maldição ativada na sua vida? A maldição da morte ativada na sua vida. Quando? Quando ela começa a ter entendimento sobre o bem e do mal. Quando ela começa a entender o que é bem, o que é mal, o que é céu, o que é inferno, ativa-se nela esta condição. Ah, pastor, dê uma idade? Não. A criança pode ter isso aos 8 anos de idade, ter entendimento suficiente para entender o reino dos céus é isso, Deus é isso, o inferno é o diabo, isso e isso. Então eu entendo que o caminho para Deus é Jesus, então eu já tenho entendimento suficiente para entender. E quando ele tem esse entendimento, essa criança tem um entendimento, a maldição é ativada na vida dela. Amém? Então, todo ser humano que nasceu até hoje, nenhum deles pode ser o salvador da sua vida. Nenhum. Porque há uma verdade que temos que entender sobre a vida. E milhares de pessoas não entendem que uma pessoa que nasceu de um homem, de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, ele nasce condenado à morte e jamais pode ser um sacrifício vivo e santo diante de Deus. Jamais. Fala a Deus. Nós precisamos entender isso. Por que somente Jesus pode ser aquele que pode ter o único sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por quê? Porque ele não foi gerado numa relação sexual entre duas pessoas humanas. Ele veio e foi gerado por aquele que é santo. Espírito Santo gera Jesus no ventre de Maria, que era pura. Ele foi gerado nela e o DNA dele não traz a maldição deixada por Adão e Eva na cruz, no pecado original. Então Jesus, ele não tinha ligação com o pecado, como um ser humano como nós temos. Por isso, somente Jesus pode salvar. Somente Jesus pode ser o caminho da verdade e da vida. Somente Jesus é o mediador entre os céus e a terra. Somente Jesus. Amém. Se colocar qualquer outro ser humano entre Deus, entre você e Deus para ser o caminho, você vai direto para o inferno. Porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. É verdade, Senhor. E a palavra de Deus diz em Romanos 9, 27, diz, ao homem só tem direito a uma coisa, depois da morte. Morrendo ao homem, resta somente o juízo final. A palavra de Deus mostra uma coisa que é verdade. E que foi o próprio Jesus que falou. Na questão do rico e do Lázaro. Quando o rico morre, ele foi para o inferno. Lázaro morre e vai para o seio de Abraão.
Então o rico olha para o outro lado, viu Lázaro, reconheceu Lázaro que estava no seio de Abraão, dormindo, descansando. Ele fala para Abraão, Abraão aqui é o próprio Jesus falando. Ele fala: Senhor, manda que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos e venha me refrescar, para que possa refrescar a minha língua. O que Jesus falou para ele? O que Abraão falou para ele? O que está aqui não pode passar para lá, e nem o que está lá pode passar para cá. O que significa isso? Por mais que uma pessoa morra hoje, aqui, jamais poderá passar para o lado de lá. Porque qual é o sentido de você morrer aqui e fazer certas coisas aqui para que aquela pessoa possa passar para o lado de lá? Não, não pode. Porque a decisão é única e exclusiva da pessoa que morreu. Se ela aceita o caminho que é a verdade da vida, que é Jesus, ele vai direto para o seio de Abraão, que hoje já não está mais habilitado. Isso já é uma coisa que é uma parábola que Jesus mostrou para que as pessoas entendessem como é que funciona essas coisas. Então, Senhor, faz o seguinte, então manda alguém daí que vá até a minha casa, ensine para eles as coisas da verdade, para que eles não venham para um lugar onde eu estou sofrendo. E o que Jesus falou para ele? O que Abraão falou para ele? Também não pode. Então significa que aquela pessoa que está naquele lugar de morte, que morreu e foi para aquele lado do inferno, ou foi para o lado de Abraão, ele não tem acesso nem à terra, e tampouco tem a reino dos céus. Por mais que esteja numa antessala do reino dos céus, está no paraíso. Foi a promessa de Jesus. Quando o homem morre na cruz do Calvário, junto com Jesus, com o ladrão que morreu ali, Jesus falou para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então ele está no paraíso. Só que estar no paraíso não significa que ele pode interceder por alguém diante de Deus, porque isso não está na presença de Deus. Por que, pastor, que não está na presença de Deus? Porque ainda não passou pelo julgamento do trono branco. Em Apocalipse diz: todo aquele, grandes e pequenos, terão que se apresentar diante do rei, diante do grande juiz do trono branco. Só assim, depois de passar por isso, ele vai ter acesso à presença de Deus, ou vai direto para o inferno. Se o seu nome, que está escrito no livro da vida, estiver lá, se o teu nome estiver escrito no livro da vida, você tem direito ao reino dos céus. Como eu posso ter o meu nome no reino dos céus? Escrito no reino dos céus, no livro do reino dos céus. Quando você faz o que Paulo diz em Romanos, que se com o coração credes e com os seus lábios confessar a Jesus, como que Jesus é o único suficiente Salvador, você é salvo. Então não existe intermediário humano entre Deus e o Pai, entre Jesus, entre a tua vida e o reino dos céus. Não existe. A verdade da confissão aqui também é essa confissão que nós temos que fazer. É uma verdade que brilha sobre a nossa vida, para que nós possamos entender que é um caminho de chegada no reino dos céus. Não há outro caminho. Não existe atalho. Vocês que estiveram aqui e assistiram o filme que nós passamos, lembra do filme? Né? Você lembra que o peregrino, quando ele chega lá na porta do reino dos céus, chega também uma pessoa. Né? Ah, você tem a carta? Qual é a carta que você tem que ter nas mãos? Você tem que ter um carimbo do Espírito Santo sobre a tua vida, que te dá direito a você entrar naquele lugar. Sim ou não? Sim. Quando esse rapaz chega lá, como é que você tem a carta? Não, não tem, mas quando eu chegar lá eu vou conversar com eles, eles vão me deixar entrar. Não entrou. Não tem jeito. Aí, será que a família da pessoa poderia fazer alguma coisa por ele entrar? Não podia também. Porque a decisão você tem que tomar em vida. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela vai te libertar de muitas coisas, no mundo natural e no mundo espiritual. Quando nós reconhecemos e entendemos que eu preciso aceitar a esse Deus, para que eu possa, a esse Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, para que o sangue dele venha sobre a minha vida, me purifique e faça de mim templo do Espírito, isso significa que eu estou selado para o grande dia. O Espírito Santo na minha vida é o selo, é a garantia que eu tenho para que eu possa entrar no reino dos céus. Amém? Então nós temos que entender que nenhum ser humano vai te levar para o céu. Nenhum. Abraão pode me levar para o céu? Não. Davi vai te levar para o céu? Também não.
Maria vai te levar para o céu sendo ela, como é que se diz? Pura, e gerou o Filho do Deus Altíssimo na terra. Ela vai te levar para o reino do céu? Também não. Porque ela não morreu na cruz por você. E por mais que morresse, o sangue dela estava contaminado pela sua herança genética dos seus pais. Amém? Adoramos a Maria? Não, nós amamos a Maria pelo serviço que ela fez. Foi uma grande mulher de Deus. Nós devemos agradecer a Deus porque teve uma mulher na face da terra que foi escolhida pela sua vida dedicada a Deus. Devemos amá-la, respeitá-la, mas jamais adorá-la. Adoração somente a Deus, a Jesus. E amamos o Espírito Santo. E a Ele também, honra ao Espírito Santo. Não existe outro caminho. Se você conhece pessoas que estão andando por outro caminho, tentando chegar a Deus, pode saber, não vai entrar no reino dos céus. Amém? Amém. Essa verdade nós temos que confessar na nossa vida, no nosso coração, irmãos. Nosso coração precisa ter essa confissão real, verdadeira na nossa vida. Porque a minha vida espiritual, ela não vai ter sucesso, por mais que, e a autoridade espiritual também não vai ter nenhuma eficácia na minha vida, se esse tipo de confissão que eu fiz não for plena e verdadeira no meu coração. Jesus não se confessa por partes. Não, eu vou aceitar Jesus porque Jesus pode trazer riqueza para a minha vida, mas eu não preciso de outras coisas. Não adianta. Esse tipo de confissão com Jesus não adianta. Ou você confessa a Deus por inteiro, sendo Ele o único e suficiente da nossa vida, ou nós não confessamos ninguém. Porque Jesus, Ele nunca, o Deus, o Pai, Ele nunca vai aceitar alguém 10%, 50%, 90%. Deus aceita aqueles que realmente têm uma confissão de 100%. Deus em primeiro lugar. Amém? Buscai a Deus em primeiro, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e outras coisas vos serão acrescentadas. Você vai ser abençoado por Deus. Amém. Vai ser difícil, porque nós vivemos num mundo que ele vem trazendo mentiras à nossa mente para cegar. É o trabalho do inimigo, é cegar o nosso entendimento. Tradições levam você ao céu? Não. Pode ser a tradição milenar. Se não tem Jesus na situação, não te leva aos céus. Amém? E por mais que fale de Jesus, mas tenha intermédios para chegar diante de Deus, além de Jesus, também não vai chegar no céu. Porque Jesus, ele não divide trono com ninguém. É Ele sozinho. É Ele ou não é. Amém? Amém. Então nós precisamos confessar a Deus sobre todas as coisas. Esse tipo de confissão vai trazer uma libertação na tua mente, no teu coração, na tua vida, de uma maneira tão explosiva que pessoas ao teu lado vão perguntar a você: o que está acontecendo com a tua vida? Eu te conheço há tanto tempo, mas hoje você tem algo diferente na tua vida, porque há uma confissão verdadeira no teu coração. E quando nós confessamos a Jesus como o verdadeiro Deus soberano e eterno sobre a nossa vida, não há nada mais importante na tua vida do que você estar na presença dele. Amém. Amém? Amém. Quando nós deixamos todas as coisas, falamos assim: não, hoje é dia de culto. Hoje é o meu dia de culto. Né? As pessoas que conhecem o meu ciclo de amizade, que não é dentro da igreja, não são os irmãos da igreja, eles já sabem, sábado não adianta nem conversar. Convidar o pastor Célio e a pastora Ruth, ou o Célio e a Ruth, como assim me fala alguns conhecidos nossos de muitos anos. Né? Não adianta nem convidar ele nesse dia, porque nesse dia ele não troca a igreja dele por qualquer outro convite que nós façamos. Se fazemos um aniversário, que queremos que você está ali, faz um domingo, nós já sabemos que depois fazer um domingo. Amém? Ou faz no sábado de manhã, para poder ter eles conosco. Porque sábado à noite é inegociável. Verdade. Quando você começa a viver desta maneira na tua vida, você vai ser muito abençoado. Porque Deus, ele vai olhar para você e falar assim: agora eu estou vendo que eles colocaram a vida deles nas minhas mãos. Ele vai te abençoar. Deus é fiel e justo, queridos, para nos abençoar. Amém? Então a confissão, ela tem que ser verdadeira. Não adianta ser meia confissão, não adianta você pautar a tua vida espiritual em meias verdades. Eu pego a verdade de um versículo assim, somente aquilo que me apraz, aquilo que me dá alegria, mas aquilo que me repreende eu rejeito. Não adianta, queridos.
né? A igreja, né, diante de Deus, ela é um livro aberto. Deus vê todas as coisas. Amém? Amém. Por que, pastor? Por que ele vê todas as coisas? Mas ele tem tanta coisa para se preocupar. Não importa, irmãos, ele mora dentro de vocês. As pessoas pensam que Deus está de cima olhando para você. Não, ele não está olhando em você, ele está dentro de você. Ele está usando os teus próprios olhos para ver aquilo que você vê. Está usando o teu próprio corpo para ver o que você está falando, o que você está pensando, está sondando o teu coração. Amém? Amém. Por que, pastor, que acontece isso? Olha o que o Espírito Santo me traz aqui. Por que, por exemplo, quando os Estados Unidos foi fazer a guerra, teve a guerra no Iraque, o que ele fez? Ele entrou dentro do território iraquiano com tudo? Não, ele fez uma base militar dentro do território iraquiano e depois ele foi tomando bases, tomando posições. Tanto Deus como o inimigo, ele faz isso na nossa vida, sabia disso? Se você tem somente um ponto de Deus na tua vida, significa que Deus precisa expandir isso dentro de nós. Para que possa todas as áreas da nossa vida estar rendida a Deus. Agora o inimigo, ele te lança uma coisa na tua mente. Ele te mente, coloca uma mentira e faz você acreditar nessa mentira, e essa mentira começa a se expandir sobre a tua vida. E de repente você se vê fora da igreja por uma coisa que o inimigo colocou na tua mente, que não é verdade, que está cegando o teu entendimento. Quando a verdade vem sobre a nossa vida, ela vai esclarecer essa mentira, vai tirar esta mentira, vai começar a colocar a luz de Deus sobre a tua vida, e você vai começar a ter entendimento sobre aquela mentira que estava sendo colocada na tua mente, para ser um ponto estratégico de Satanás, para ele começar a ramificar a sua maldade no ser humano. Amém? Por isso que a palavra de Deus, ela fala que ela é luz para os nossos pés. Amém? Amém. Ação de Satanás sobre o ser humano. Cega espiritualmente para impedir o seu arrependimento. Uma pessoa cega espiritualmente jamais se arrepende, sabia disso? Porque ela é cega, então ela não vê a verdade e não se arrepende. Eu tive uma má experiência uma vez, quando nós estávamos fazendo evangelismo. Nós encontramos um casal vindo no corredor de um prédio uma vez, no edifício. Eu perguntei para ele, você tem um minutinho para nós? Ele falou, se for de religião, não tem. Ou seja, está, né, completamente cego. E a pessoa, quando está completamente cega, ela acha que está dentro da verdade. E de Satanás ama isso. Que uma pessoa cega acha que tem verdade, que está na verdade. Porque não vai ter espaço para a luz de Cristo sobre ele. Né? Quando não tem, né? Quando é cego espiritualmente, impede o arrependimento. E quando não há arrependimento, não tem como o Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa, porque não tem arrependimento. Ela acha que está dando a verdade. Né? Implantar mentiras, Deus não vai te perdoar. Quando é implantada mentira na nossa vida, e nós defendemos essa mentira como se fosse verdade, Deus não perdoa os nossos pecados. Você não consegue mudar. Uma pessoa que não se arrepende da vida que está levando, jamais pode mudar. Já viu mudança em pessoas que não se arrependem? Não tem, irmãos. É um coração totalmente duro, fechado. Não há mudança. Né? Outra coisa que Satanás faz, produz o medo e a vergonha. Esses dois pontos na vida do ser humano é tão grave, ou seja, tão eficaz para o inimigo, que você muitas vezes passa desapercebido na sua vida, e isso está te afetando. Você tem medo, por exemplo, Deus fala para você está num culto como agora, graças a Deus a diaconisa ali, ela sempre terminou o culto, viu alguma coisa, ele vem, pastor, eu vi isso. Né? Isso é muito importante. Mas muitas vezes Deus mostra algumas coisas para nós, né? E nós não fazemos, porque temos medo. Eu já passei por experiência dentro da palavra, dentro da igreja, em que fui treinado pelo Espírito Santo para ouvir o Espírito Santo, graças a Deus por isso. Mas eu perdi chances de ver o Espírito Santo trabalhar de uma maneira específica dentro da igreja. Eu lembro que Deus me mostrou uma vez, há muitos anos atrás, nós estávamos no grupo de louvor, e naquele grupo de louvor eu vi uma pessoa entrar dentro da igreja, uma visão, ela sentou neste lado direito da igreja, lá no fundo da igreja, e o Espírito Santo falou assim,
chama ela, porque ela está com dor de cabeça desde que saiu de casa, que ela chegou aqui, está pior a dor de cabeça dela, e fala, e eu não falei. Naquele dia teve uma reunião de oração, eu acho que já falei com você, é uma reunião de obreiros. Fui para a reunião de obreiros, saímos de lá às 11h30 da noite. 11h30, nós terminamos o culto 9 horas. 11h30 da noite nós saímos da reunião de oração, a irmã estava sentada lá de fora da igreja, e o pastor perguntou assim para ela, irmã, o que a senhora está fazendo uma hora dessa aqui? Não, pastor, quando eu saí de casa, eu estava com dor de cabeça, e a dor de cabeça foi aumentando e a minha cabeça está quase explodindo e eu fiquei esperando aqui para vocês orarem por nós. E os presidentes falaram, eu falei para você. Por quê? Por que eu não chamei a irmã? Por que eu não falei da irmã? Medo. Quando o medo trava a nossa vida, nós impedimos o manifestar da glória de Deus. Amém? Amém. Né? A vergonha é outro ponto. Se eu não fazer aquilo, e a não acontecer, eu vou passar vergonha. Aí Deus fala para você, ó irmão, já que o Jorge está ali na unção, glória a Deus, aleluia, entra uma pessoa que tem um problema no corpo, vamos dizer assim, não se locomove, e Deus mostra para ele, aquela pessoa andando perfeitamente, Deus fala assim, vai e ora por ele, e ele de vergonha, ele não se levanta e não vem. Ele impede o mover da glória de Deus sobre a vida daquela pessoa. Não é verdade? 2 pontos importantes, irmãos. O medo e a vergonha nos paralisam. Né? Olha o que o Espírito Santo me fez lembrar. Os do barquinho, quando Jesus vinha andando sobre o mar, eles não saíram de lá porque não quiseram, ou porque ficaram com medo da situação. O único que foi corajoso ali, falou, não, eu ponho o pé na água e vou andar. Jesus, for tu, manda-me até contigo. Aí Pedro andou por sobre as águas. Afundou, mas glória a Deus, ele voltou com Jesus, andando por sobre as águas. Glória a Deus. Agora os outros 11 ficaram lá dentro do barco, falaram assim, vou não, olha o vento, estamos quase afundando, quase morrendo de dentro do barco, imagina se eu sair para fora. Medo paralisa a tua vida, a minha vida, e impede o manifestar da glória de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que as trevas, ele trabalha nesses 3 pontos na nossa vida. Né? Ele vai nos cegar espiritualmente para impedir o arrependimento, ele implanta mentira para que a verdade não seja estabelecida sobre a nossa vida, produz o medo e a vergonha para nos esconder, para nos paralisar diante de Deus. Né? Como Deus age? Né? Deus envia a sua palavra. Né? Salmos 107, versículo 20, não precisa vocês abrir, só escute. Ele enviou sua palavra e os curou e os livrou da morte. Amém? Convence pelo Espírito Santo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. Quebra cadeias de engano, trazendo clareza e revelação. Então, irmãos, o mundo espiritual, ele trabalha dessa forma. Mentindo. Fazendo grandes eventos, grandes coisas, fazendo uma coisa tão maravilhosa e tão santa diante dos olhos humanos, que na realidade não tem valor espiritual nenhum, nem autoridade espiritual nenhum, que não pode te fazer levar a lugar nenhum. A tradição não te leva ao reino dos céus, nem o ser humano pode te dar salvação. O que te dá salvação é a clareza, a firmeza da tua confissão e daquele que você está servindo, Jesus. Amém. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Eu creio que a palavra hoje, ele trouxe um pouco de cada coisa, falou com nossos corações, trouxe algumas verdades a ser estabelecidas sobre as nossas vidas, né? E nós precisamos entender e defendê-las, essas verdades, né, das mentiras de Satanás. Né? Eu não estou falando para você entrar em conflitos com ninguém, né? Eu estou falando para você mesmo se guardar das mentiras que Satanás lança sobre a tua vida, ou de pessoas que queiram te convencer que você está no caminho errado. Né? Sempre tem um dizendo, não é bem por aí, né? Eu acho que se fizer isso, se fizer aquilo, aquelas outras coisas que fazem em outros lugares também pode ter, me dar a chance, e você, né, então, tem uma certeza, uma convicção da salvação da tua vida em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, Deus amado, nós nos apresentamos hoje
Pedimos a Ti, Deus amado, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua infinita misericórdia esteja sobre nossas vidas. Toda ave de rapina, Senhor amado, seja repreendida, amarrada e destruída em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que toda semente lançada em bom coração nesta noite, Deus amado, cresça, Senhor amado. Venha, Senhor amado, com força no coração dos Teus filhos, ó Deus, crescendo, Deus amado, dando o seu fruto, Pai amado, para a glória e honra do Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a luz de Cristo brilhe, Senhor amado, sobre a vida dos seus filhos. Que o Evangelho, Senhor amado, seja implantado não somente no coração, não somente na sua mente, mas também no seu coração, Pai. Porque sabemos que do seu coração, do nosso coração, sai, Senhor amado, as saídas da nossa vida, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida da Tua igreja, guardar a Tua igreja. Deus amado, lava com Teu sangue, purifica, Senhor amado, com o único e poderoso sangue que pode nos livrar e nos limpar diante de Ti, ó Pai, que é o sangue do Seu Filho amado Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pai, que a Tua graça seja inovadora, renovadora e transformadora sobre a vida da Tua igreja, Pai. Que cada um de nós saiamos daqui hoje renovados, abençoados, alimentados, ó Deus, e sempre, Deus amado, com a mente, Senhor amado, esclarecida sobre todas as coisas e os pontos fundamentais da nossa salvação sejam bem claros no nosso coração e na nossa mente. Que o Espírito trabalhe no nosso coração durante toda essa semana em cima dessa palavra e dessa verdade que foi ministrada nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a nossa volta, nosso regresso, Senhor amado, em todas as coisas que venimos fazer esta noite ainda, debaixo das Tuas mãos, que possamos voltar aos nossos lares debaixo das Tuas mãos, da bênção do Senhor, e que a glória do Senhor se manifeste sobre a vida de cada um de nós durante esta semana. E mostre a nós, ó Deus, aquilo que nós estamos falhando e errando, para que possamos consertá-lo, ó Deus, e fechar as portas, Senhor amado, do inferno sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E abra sobre nós, ó Deus, as portas do reino dos céus, ó Pai, e que possamos ver, Senhor amado, os anjos descendo, subindo, descendo, Deus, sobre a nossa vida, trazendo as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E que eu oro agora e profetizo bênção sobre a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Infelizmente, nós temos que terminar. Amém.